Não foi sempre que eu quis ser médico, assim. Inclusive, na própria vestibular, a primeira vez, eu não prestei para medicina, né? A minha história foi mais ou menos assim. Então, eu tenho profissionais de saúde na minha família, meu pai é médico, minha mãe é enfermeira, né? Então, eu sempre tive essa influência ali dentro da minha família. Mas, então, às vezes, eu vi meu pai comentando sobre o trabalho dele, falava dos casos, eu via ele lá dando exame em casa. Então, eu sempre achei interessante, né? Mas desde sempre tive muita dificuldade de interação social, lidar com pessoas. Então é o tipo de coisa assim, nossa, como é que eu vou cuidar da saúde de outras pessoas, né? E tem o fator humano ali muito forte que você tem que ter conexão com as pessoas, né? E situações de risco, tudo. Então eu sempre duvidei muito. Quando eu era criança, bem jovem mesmo, eu queria, na verdade, fazer talvez eu queria fazer cinema, porque eu gostava de muito de filme, né? Eu gostava da ideia de dirigir um filme. Eu achava muito interessante aquela coisa de você colocar as coisas em perspectiva para você mostrar uma ideia, né? E eu tento pelo menos ser um pouco criativo do jeito que dá na minha área hoje, né? Mas aí depois eu fui chegando no ensino médio, fui vendo o pessoal e cada um ia escolhendo uma área ou outra mais específica, né? E, e aí, no final do ensino médio, quando eu fui prestar, eu prestei o Enem e prestei as grandes aqui do estado de São Paulo. No Enem, eu tinha colocado para direito, se eu não me engano. Isso, sabe quando você. Não sei se é o mesmo esquema hoje em dia, mas você podia escolher, assim, primeira opção uma coisa, segunda opção a outra. Aí eu lembro que a primeira opção eu tinha colocado medicina, a segunda opção direito. E eu não passei nenhuma das duas. Então ficou meio assim. Aí eu falei, bom, então vamos fazer o cursinho, né? E vamos dar mais uma pensada um pouco melhor sobre as ideias, né? Só que o curso de medicina é muito concorrido, né? Infelizmente, a concorrência é muito forte. Então eu falei assim, bom, vai ser naquele esquema. Eu vou me preparar como se eu fosse prestar medicina, mas eu vou pensar um pouco melhor ao longo do ano para ver se é isso mesmo que eu queria, né? E aí eu fui fazer cursinho, né? Então, o colégio eu fiz em Taubaté, o cursinho eu fiz em São José dos Campos, lá no Poliedro na época, né? A experiência do cursinho, você sabe como é que é. Nossa, é bem puxado, era muito competitivo, eram muitas turmas, assim, aí tinha, acho que a cada mês e meio, assim, tinha um simulado que, dependendo da nota que você tinha lá, você mudava de turma, é um negócio meio doido, assim. Ah, mas foi naquele esquema, estudando, fazendo e tal. E aí no final do ano eu prestei, né? E o lugar que eu mais queria era a Unicamp, para fazer faculdade de medicina. Baseado em relatos de amigos, assim, eu achava uma cidade legal. Eu não gostava de São Paulo, porque é uma cidade muito. Bom, uma das maiores cidades do país, né? Estresse. Sempre quando eu ia para São Paulo, eu me estressava fazer alguma coisa. E eu não tinha muito aquele sonho, fazer das grandes de cidade de São Paulo. Então eu falei, bom, então qual que é a outra mais legal, né? Eu fui pensando e falei, eu queria a Unicamp, né? Mas prestei todas as que eu achava que era interessante. Não foram muitas, assim, eu acho que eu prestei USP São Paulo, Unifesp, Unicamp e o Enem. Foi isso que eu prestei no final do cursinho. A USP São... Na verdade, a USP São Paulo nem... Não, acho que eu não passei para a segunda fase. A Unicamp eu passei para a segunda fase e só que eu fiquei muito nervoso no dia da segunda fase. Eu achava que a gente ia atrasar, a gente já estava saindo em cima da hora, assim, um pouquinho. Eu comecei a chorar, assim, de nervoso, porque eu achava que eu não ia passar, e acabei não passando mesmo, né? E aí eu prestei a Unesp também. A Unesp foi aquela que, assim, que eu prestei mais de boa, porque eu falei assim, vou prestar meio que por tabela, para cumprir tabela ali, e porque eu nem sabia onde que era. E muitos colegas meus lá da Unesp, quando a gente foi conversar com os outros lá, a maioria deles, assim, a Unesp não era a primeira opção, né?
Mas no final das contas deu super certo, né? E enfim, prestei, fiz a faculdade de medicina e ao longo da faculdade, em vários momentos, eu duvidei se eu queria continuar naquele curso, honestamente. Ainda mais nos primeiros anos, porque você fica muito longe da parte clínica ali, então é fazer o curso ciclo básico, né? A gente chamava assim. Então eu falava assim, nossa, no começo a gente era só ciclo matéria básica, você ficava desestimulado, né? E eu não tenho muita idealização de falar assim, nossa, era o que eu sempre queria, não sei o que. Era um negócio meio, sabe, eu vou fazer, vou aguentar um pouco, né? E então assim, ao longo da faculdade não fui firmando cada vez mais aquela ideia, né? E aí quando você começa a atender paciente de verdade mesmo, eu acho que ou fortalece, é aquela coisa, né? O vento, ele apaga o fogo baixo, mas ele acende o fogo forte, mais ou menos, né? Então, eu acabei gostando, né? Eu não vou mentir, assim, eu acho que se eu tivesse cursado uma outra área, por exemplo, até o cinema, né, quando eu falei quando eu era jovem, ou programação, ciência da computação, ou engenharia, que eu tudo pensei, eu acho que eu estaria bem também em outras áreas. E eu não sou de falar assim, eu não vivo sem a medicina, entendeu? Eu acho que na residência, eu já médico, já formado há alguns anos, trabalhando ali, eu falei assim, não sei se eu quero isso pra mim. Então, assim, existem muitas histórias diferentes, né? Tem aquele que fala assim, desde o primeiro momento eu já sabia que não sei o que e tal. Nunca me identifiquei com isso. Eu acho que eu sempre fui o cara mais que duvidou das coisas e eu fiz muitas das coisas porque eu achava que era o caminho mais seguro, mais certo. E só foi assim. E é por isso que, assim, hoje eu enxergo a medicina bastante como a profissão que ela é. Muitas coisas boas, mas muitas coisas ruins também. E eu quero poder dar vazão, assim, talvez para uma veia mais criativa, quando eu era jovem. Talvez uma veia mais tecnológica, assim, que eu gosto de tecnologia, dessas coisas. Então eu tento unir um pouco dessas coisas que eu realmente sou, que eu realmente gosto bastante, com as coisas que assim eu fiz e eu acho legal e é bom, é bacana e eu vou fazer um bom trabalho. Então, assim, eu já escutei de tudo conversando com colegas, né? Ah, era o que eu sempre queria. Ah, não gosto até hoje. Ah, mudei de área, não sei o quê. Mas o que eu acho importante é você conversar e dialogar e pensar sobre isso, sabe? E ver que você às vezes enxerga histórias de sucesso em outras pessoas e você pensa que a pessoa nunca teve dúvidas, nunca teve problemas, nunca pensou em tal coisa. Mas, pelo menos eu falo pessoalmente da minha história, em vários momentos eu tive dúvidas, pensei em sair, fazer outra coisa, mas hoje eu tô bem com as escolhas, assim, que foram. Bom, você tem que aceitar as escolhas que você fez, né? Mas eu sei que eu consigo unir um pouquinho essas outras aspirações que eu tenho, pelo menos tento, né? No, na prática que eu tenho hoje. Então é isso, hoje foi um vídeo meio mais pessoal ali, mas assim, para falar, eu queria passar essa mensagem, que a gente tem muitas dúvidas no meio do caminho, eu tive. E se você tem também, é normal. Se você não tivesse, eu acho que seria até esquisito, estranho, né? Mas enfim, espero que todos estejam bem e até lá. Tchau, tchau.